Olá! Então vamos começar hoje com o nosso primeiro vídeo do nosso projeto Lume Explica. E hoje o nosso tema será queda capilar. Então a gente vai entender um pouquinho ao longo desse vídeo quais são os tipos de quedas que a gente tem, como que é feito esse processo, esse tratamento dessa queda, como que eu descubro de fato que eu tô com queda, né? Quando é que eu preciso me preocupar e considerar que a queda está acontecendo para procurar uma ajuda. E quais são os tipos de profissional e qual que é a função, o papel de cada um, né? O que a gente tem aí para poder ajudar a gente nesse tratamento. Então vamos embora começar? Bom, primeira coisa que a gente precisa deixar bem definido é que a gente tem o ciclo de crescimento capilar, que é aquilo que determina o quantos fios, né, a perda de fios diário. Então, nem todo processo de perda de fio a gente considera como queda. Então, nós temos aí um processo que ele é um processo normal, que a gente perde em média de 100 a 150 fios por dia, que é devido ao crescimento capilar. Então, assim como acontece com o nosso corpo, né, a gente nasce, cresce, desenvolve e morre, o mesmo processo acontece com o fio. Tá? Então, o fio ele tem um ciclo de crescimento que ele é dividido em 3 fases, e aí a gente tem a fase que é a fase de crescimento ativo, né, que é o que determina o comprimento desse fio, que é o prazo que ele vai permanecer preso no bulbo, sendo produzido e crescendo, que é quando ele atinge o tamanho máximo de comprimento dele, que está em torno de 2 anos a 5 anos, 7 anos em algumas literaturas, podendo chegar a 10 anos. Né? Então, essa é a fase ativa de crescimento. Depois dessa fase, a gente tem uma fase que é aquela em que acontece a transição, em que o fio de cabelo chegou no seu tempo máximo, ele está se preparando para cair e um novo fio está sendo produzido. Né? Então, essa é a fase que a gente chama de fase de transição. E, por último, a fase de descanso, que é quando, de fato, o fio cai e o bulbo começa um processo de descanso, de preparação para receber o novo fio de cabelo, tá? Então, essa fase em específico, ela se chama fase telógena e é ela a responsável pela queda natural dessa média de 100 a 150 fios por dia. Então, quando a gente percebe que a gente está com um aumento dessa queda, né? Então, às vezes acontece algum evento que aumenta esse processo natural da queda, e aí ao invés de perder essa média, a gente acaba percebendo que a gente está perdendo muito mais quantidade de fios. Então, por exemplo, eu perdi um parente muito querido, perdi um emprego, aconteceu alguma coisa na minha vida e isso me afetou muito emocionalmente. Então, esse processo de ciclo de crescimento, ele é alterado e aí a gente tem uma perda de maiores quantidades de fios, né? Então, quando isso acontece, a gente tem um processo de queda que a gente chama de eflúvio telógeno, que é exatamente por ter um fator emocional envolvido, ao invés de perder o fio somente daquela queda programada, alguma coisa acontece e eu acabo perdendo muito mais quantidade, tá? Então, esse é um tipo de queda que é muito comum de acontecer, exatamente porque hoje em dia todo mundo está estressado, todo mundo tem os problemas, e aí a gente acaba perdendo muito mais quantidade de cabelo do que o programado ali para cada um, tá? Então, esse é um dos tipos de queda. O outro tipo de queda que a gente tem, e aí a gente já tem uma causa, um fator um pouco mais agravante, né, que é quando a gente trata mesmo como calvície, que é a alopecia, né, e aí a alopecia, ela é realmente um caso um pouco mais grave, um quadro um pouco mais grave, que precisa de um acompanhamento maior, e aí a gente já consegue perceber de verdade que a gente tá ficando mais calvo, né? Então aí a gente já começa a detectar que o couro cabeludo ele fica muito mais exposto, porque de fato eu tenho uma diminuição da produção de fios, da quantidade, e esse fator ele é permanente, né? Então a gente não consegue recuperar, a gente consegue controlar, mas dependendo da situação, ele é progressivo. Tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns casos de estresse tão intenso que as pessoas perdem bolos de cabelo mesmo. É como se eu pegasse e ficasse careca numa área da cabeça, dá uma espécie de peladeira, né?
entre aspas, porque eu perco completamente, o cabelo cai às tochas. E aí, esse tipo de alopecia é a alopecia areata, que ela vem muito segregada, muito junta com fatores emocionais e estressantes extremos, né? Então, algumas pessoas, elas acabam tendo um gatilho emocional ali, e aí, esse fator, ele desencadeia a alopecia areata. E aí a gente tem também a alopecia androgenética, né, gente? Então, a alopecia androgenética, ela é um caso hereditário e ela está relacionada ao hormônio masculino, né? Então, esse hormônio masculino, ele é o grande causador desse tipo de alopecia, tanto em homens quanto em mulheres, que vai fazer com que a gente tenha a diminuição progressiva dos fios, e aí nesse caso a gente não tem cura, a gente tem controle, né? Então, como ela está relacionada ao hormônio masculino, que é o testosterona, nos homens ela começa muito cedo, né? Então, ali a partir dos 17 anos, alguns homens já conseguem detectar uma diminuição drástica da quantidade de fios, e aí quando eles chegam na casa dos 30 anos, muitos já estão calvos, né? Eles já perderam todo o cabelo aqui da região do topo da cabeça. Nas mulheres, acaba que a gente tem a proteção do hormônio feminino, mas se acontecer alguma coisa e esse hormônio feminino diminuir em relação ao masculino, a gente acaba dando aí início ao processo da alopecia, né, da calvície feminina. Quais são as causas, né, gente? Nós temos várias causas, né? São vários os fatores que provocam essa queda. E aí, muitos fatores são mitos, né? Então, por exemplo, a gente ouve muito falar que anestesia faz cair o cabelo, né? E anestesia, coitada, não tem nada a ver com isso. O que faz cair o cabelo são os processos estressantes mesmos que a gente passa, tanto emocional quanto físico. Então, se você vai passar por uma cirurgia, independente se você tomar anestesia ou não, você vai perder cabelo, porque o corpo passa por um processo estressante que ele precisa se recuperar, ele precisa voltar a atenção para a recuperação, e aí ele vai tirar toda essa energia dos lugares que não são vitais, né? A gente sabe que cabelo não é vital, ele não tem nenhuma função vital no corpo, então se você tá careca, você não vai morrer por isso. E aí o corpo, quando precisa se recuperar de alguma coisa, ele vai resgatar, ele vai tirar lá do cabelo para poder mandar para onde precisa, né? Isso não vai acontecer, por exemplo, com o coração. Se o seu corpo precisar recuperar uma perna, ele não vai tirar ele não vai tirar nutrientes do seu coração para poder mandar para a perna, ele vai mandar dos órgãos que são menos importantes. E aí a gente acaba perdendo um pouco da qualidade, e isso lembra lá do crescimento, do ciclo de crescimento do cabelo. Então isso altera aquele ciclo de crescimento e eu acabo perdendo mais quantidade de fios, né? Exatamente por causa dessa alteração interna que a gente teve. Então, quais são as principais causas que a gente tem? Então, os fatores emocionais, eles estão altamente ligados, porque a gente já sabe que fator emocional, ele também tem o seu comprometimento físico, né? Então, quando a gente está passando por um problema grave emocional, uma depressão, uma tristeza muito profunda, a gente tem alterações físicas também. Problemas de saúde, principalmente se esse problema é voltado com o hormônio. Então, por exemplo, se você tem um problema de tireoide, por exemplo, um ovário policístico, isso tudo afeta a qualidade do cabelo e também afeta muito na queda, né? Tem muita relação com queda. Dietas muito restritivas também, então se faz algum tipo de dieta, a gente também pode ter um aumento drástico na queda do cabelo. Então, alguns sinais são bem característicos, né? Então, quando é que eu percebo que eu preciso identificar e buscar por ajuda? Porque não é qualquer queda, não é simplesmente pegar no cabelo e ver que caiu um pouco de fio aqui, tá soltando. Então, quanto que eu vou buscar por ajuda? Bom, então o primeiro sinal que a gente está perdendo o cabelo para as mulheres é quando a gente tem, por exemplo, a mulher, ela prende muito o cabelo, né? A gente costuma dar muito de rabo, de coque, e aí a gente costumava prender e eu percebia que eu tinha uma certa densidade, né? Eu dava, por exemplo, 2 voltas no rabo de cavalo e de repente eu me pego dando 4, 5 voltas. Então isso é um indício forte de que eu estou perdendo quantidade de cabelo, estou perdendo densidade de cabelo. Então é possível que a gente possa estar num quadro de queda. E um outro
indício também que vai até complementar esse primeiro é quando o tempo todo eu encontro cabelo por onde eu passo, né? Então, assim, a gente tem muito casos de marido, né, lá no salão, que às vezes a gente conversa assim, aí a cliente chega preocupada, na hora que eu converso, às vezes o marido tá presente, ele fala, não, eu encontro. O tempo todo a gente acha cabelo espalhado no chão, tem muito cabelo pelo chão do banheiro, pelo chão da casa, o tempo todo cabelo no travesseiro, o tempo todo você encontrando cabelo. Isso também é um forte indício de que você está com algum processo de queda, tá? E o último, mas não menos importante, aliás, eu acho ele um dos indícios mais importantes, é quando eu consigo perceber o meu couro cabeludo, né? Então aqui eu, por exemplo, você olha aqui, meu couro cabeludo ele tá todo tampadinho, eu não consigo enxergar, a não ser que eu abra o cabelo aqui, aí eu vejo a linha da divisão, mas meu couro cabeludo ele não é visível com facilidade. Então, se isso acontece com você e de repente você começa a se olhar no espelho para fazer alguma coisa, e aí você começa a perceber regiões do seu couro cabeludo que antigamente você não percebia, né? Seja aqui na região da frente, começa a perceber que a testa tá aumentando, né? Nas mulheres, geralmente, a têmpora aqui, ela começa a ficar indo para trás. Nos homens também, essa região do topo e o que a gente chama de cucuruco aqui atrás também, começa a ficar mais visível. Então, é provável sim que você esteja passando por um processo de queda capilar e aí a gente precisa buscar por ajuda, tá? Então, nesses casos, o ideal é que a gente busque por ajuda médica. Por quê? Porque o médico é a única pessoa que vai ter condições de te indicar os medicamentos necessários. E aí a gente tem 3 tipos de tratamentos médicos básicos, tá, gente? Então, vai fazer toda uma suplementação, né? Aí a gente tem o Pantogari e Companhia Limitada que vão ajudar a completar esse quadro que o médico vai começar a tratar. Então, a gente tem, por exemplo, a indicação do minoxidil, né? O minoxidil, ele é um tipo de vasodilatador e aí ele vai ajudar também no crescimento do cabelo. Então, ele ajuda a estimular o bulbo capilar a trabalhar para que aconteça essa nova repilação. Lembrando, gente, que esse processo de nascer o cabelo, ele só vai acontecer se o bulbo ainda estiver ativo, tá? Então, muitas vezes as pessoas começam a fazer o tratamento e percebe que repilou, que o pelo voltou a crescer, mas voltou pouco, considerando ao que foi um dia, mas é porque provavelmente a gente já tinha perdido e não existe nenhum tipo de tratamento que a gente faça para eu ter uma noção de quantos pelos, de quantos bulbos eu ainda tenho ativo. Então, o que a gente geralmente trabalha é a prevenção, é olhar mesmo para você, ficar atento a esses sinais, porque quanto antes a gente começa com o tratamento, melhores são os resultados, né? Então, se você está passando por um processo de queda e não dá importância nesses sinais, não repara muito, então aí o tempo vai passando, passa 1 ano, 2 anos, e quanto mais o tempo vai passando, pode ser que a gente vai perdendo quantidade de bulbos, e aí se eu perco o bulbo, o meu tratamento com certeza não terá mais o mesmo sucesso, tá? Então, quanto antes a gente fizer essa avaliação, a gente reparar nisso, melhor mais sucesso eu vou ter ao final do tratamento. Tá? Então, assim como acontece com o minoxidil, o nosso outro tratamento também é o finasterida. Então, o finasterida, ele também é um tipo de medicamento que a gente usa muito que é muito usado, né, pro tratamento masculino, porque nas mulheres ele pode provocar malformação fetal, então não é um tratamento muito usado para mulheres. E nos homens ele atua diretamente na próstata, né? Então, ele também é um recurso muito utilizado para o tratamento da calvície masculina. E, por último, mas não menos importante, a questão estética, que é o processo cirúrgico. E aí, o médico ele vai fazer o implante capilar, que é o único caso para algumas situações de calvície, de queda. E aí, o implante nada mais é do que você retirar o bulbo, você tira ali o bulbo das áreas que vão ser doadas e implanta nas áreas que estão carecas, no caso, né? E isso tudo são procedimentos e são acompanhamentos médicos, tá?
E aí a gente tem uma outra classe de profissionais que entrou muito no mercado e vem ganhando cada vez mais força, que são os terapeutas, né? Então, o que é o papel do terapeuta? Então, a gente tem o médico, que vai fazer o tratamento médico com a indicação dos medicamentos, da suplementação, ou seja lá o tipo de tratamento que ele vai orientar a fazer. Então, uma vez que o médico detectou, fez o diagnóstico de qual é a causa, ele vai tratar da causa e ele vai começar a te dar os medicamentos necessários. E esse acompanhamento, esse processo, o cuidado, ele é feito pelos terapeutas capilares, né? Então, o terapeuta capilar, ele tem uma participação muito importante no sucesso de um tratamento de queda, que é um quadro um pouco mais grave. Então, através dos terapeutas capilares, eles têm técnicas, ferramentas, equipamentos específicos que vão ajudar no estímulo do crescimento do fio junto com o tratamento médico, né? Então, é como se a gente acentuasse, potencializasse, desse um up ali naquele tratamento médico. Eu costumo falar que a gente tratando preventivamente, né? A gente trabalhando o cuidado diário, sempre sai muito melhor, muito mais barato, a gente consegue resultados infinitamente melhores do que a gente focar numa coisa só, tá? Então, eu vejo como hoje em dia tá muito mais fácil a gente conquistar bons resultados nessa área, exatamente porque hoje a gente tem uma visão que ela é uma visão cada vez mais de complementar conhecimentos e ações. Então, e aí a gente tem a junção de multidisciplinas, né, a importância do médico para poder fazer o diagnóstico desse tratamento, né, o diagnóstico e começar o tratamento medicamentoso. E a gente tem também a classe de cabeleireiros e de terapeutas capilares que vem para complementar a ação do médico, né? Então, com os terapeutas a gente trabalha muito um processo preventivo, principalmente, de controle e qualidade da manutenção do tratamento, que é totalmente voltado para a saúde do couro cabeludo e da saúde dos fios também. Então, fortalecendo mais uma vez que o processo de prevenção, quando a gente começa a trabalhar antes, se você já se preocupa antes com a saúde do seu couro cabeludo, é óbvio que a gente vai ter cabelos muito mais bonitos, muito mais saudáveis e muito mais resistentes para que vocês consigam fazer as transformações malucas que muitas vezes vocês pedem pra gente. Então, basicamente isso que eu vim falar pra vocês. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas juro que eu tentei resumir o máximo possível e falar numa linguagem bem simples para que vocês consigam entender mesmo quais são os tipos de queda que a gente tem, qual é o sinal que eu percebo, né? Quando eu preciso me preocupar de fato com a queda, quando é que eu vou buscar por essa ajuda e qual é a função de cada profissional dentro do tratamento da queda. E uma coisa que eu já estava esquecendo de mencionar é o papel do cabeleireiro, gente. O cabeleireiro também ele tem uma função muito importante nessa detecção, porque muitas vezes, se a cliente não consegue detectar de fato um desses sinais, é no salão, muitas vezes que acontece o primeiro diagnóstico, né? Então, muitas vezes um cabeleireiro que ele está atento para o couro cabeludo, para a saúde desse couro cabeludo, ele faz ali a sua consulta com a cliente e ele consegue detectar que alguma coisa está errada. Então, às vezes, aquele gatilho inicial que a gente precisava para poder começar o processo de tratamento, ele vem do salão, né? E é cada vez mais comum o cabeleireiro se especializando e tendo essa consciência de que o couro cabeludo, a saúde do couro cabeludo, ela é tão importante quanto a transformação dos fios, né? E isso é algo, assim, muito bacana. Eu comecei com essa preocupação lá há 7 anos atrás, né, quando a gente começou. E se vocês quiserem também, né, eu sei que talvez alguns cabeleireiros possam estar assistindo esse vídeo. Esse daqui é o livro que eu acho que é um livro muito importante para cabeleireiros, para quem quiser, né, mas ele é muito voltado para cabeleireiros mesmo, que é uma linguagem simples falando a respeito de todos os processos químicos, um conhecimento um pouco mais formal a respeito da nossa profissão e de todo o conhecimento que a gente precisa ter em torno dele. Esse foi o livro que eu fiz
né, que eu comprei na época que eu estava fazendo a minha pós-graduação, há alguns poucos anos atrás. Não vamos falar de tempo aqui, né, para não entregar. Agora ele nem tá com essa carinha mais, ele já foi revisado, ele já tá bem mais atual. E então eu acho que é uma leitura muito bacana, fácil, simples e com temas importantíssimos para nós cabeleireiros. Então, a minha mensagem fica até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!